Então você, amando o próximo, a salvação é muito simples, meus irmãos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Aqui está a salvação. Você não precisa de voto nenhum com o Senhor. Você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Você é dizimista porque é necessário que haja a obra de Deus. É necessário que a igreja exista. Então, Deus pede para você a dizimar. E você não dizima por ser um voto. Você devolve ao Senhor. Você não paga dízimo. Você devolve. Porque se Deus não prover para você, você não teria o seu salário. Então, 10% desse salário não é seu, é do Senhor, você tem que devolver. Você não está pagando, como dizem, dízimo. Não é uma prestação, não é nada. É a seu agradecimento. É dizer, Senhor, o Senhor proveu a minha família. O Senhor é tão bom que 90% do que eu ganho já chega para a minha casa. Esses 10% é para manter a porta da tua casa aberta. É isso. É para manter a sua obra. E também há os que precisam se manter da obra. Um pregador da palavra, por exemplo, ele precisa estudar, orar, jejuar, evangelizar. Então, ele precisa trabalhar para o Senhor. Há muitos que precisam do teu dízimo, para que essa obra seja mantida. Porque ele não pode, muitas vezes, trabalhar no secular e ainda fazer tudo isso. Então precisa a obra ser mantida. Uma oferta na igreja também é isso. Mas não que isso vá te levar à salvação. Isso é uma parte dos frutos do Espírito, que você sente a necessidade de ajudar a obra do Senhor. Então, Deus o criou e você entendendo isso, você está vencendo o maligno, porque o maligno opera muito na parte do ter, do conquistar. Porque quando Satanás tentou a Jesus Cristo, Filho de Deus, quando Jesus foi batizado, ele logo saiu do batismo e se encaminhou para o deserto, para lá ser tentado. E Satanás, primeiro Satanás, disse, olha, tu não é o Filho de Deus. Então, pega essa pedra aqui e faz com que ela se transforme em pão, porque tu está com fome. Tu está com fome, para que ficar com fome? Se tu é o Filho de Deus, ele então tentou a Jesus Cristo, se Jesus Cristo ia ser soberbo, dizer, não, eu sou mesmo o Filho de Deus, vou te mostrar, ó, pedra se transforma em pão. Aquela pedra iria se transformar em pão, mas Jesus ia ter pecado pela soberba. Ia ter caído na tentação. E depois, então, ele continuando as tentações, depois ele levou Jesus em cima do monte mais alto, da onde ele pudesse observar os reinos da terra. E disse a Jesus, ó, tudo isso aqui eu tenho poder que foi me dado. Tudo isso eu vou te dar se tu prostrado me adorares. E Jesus cedeu, ele ofereceu riqueza para o Senhor. Então, riqueza está na mão de Satanás. É muito fácil, muitos cristãos que se acham cristãos, na verdade estão dentro da igreja na mão de Satanás, porque não amam o Senhor, amam a riqueza. Quem faz um voto para obter riqueza é porque ama a riqueza, não o Senhor. Não ama o Senhor, não se engane, você ainda não ressuscitou o teu espírito ainda está morto na tua carne, você ama o dinheiro, você está buscando liturgias da prosperidade porque você ama o dinheiro, você não ama o Senhor. Quando você ama o Senhor, quando você está realmente no Senhor, você ama o teu próximo como a ti mesmo. Então você divide ainda com o teu próximo. Você não vai poder ver um necessitado podendo ajudar. Tem horas que a gente não consegue ajudar.
né? A gente não pode ajudar todos, porque senão a gente vai passar fome também. E não é isso que Deus quer, mas é fazer o possível para ajudar os que você pode. Cada um fazendo o possível, não haveria necessitados no mundo, não haveria ninguém dormindo nas ruas, se cada um fizesse o possível, somente o possível. Deus não quer impossível de ninguém. Deus não pede o impossível. E você vence o maligno assim, combatendo no mundo com amor. Espalhando o amor no mundo. Porque o maligno, ele espalha o quê? O eu sou, eu tenho, eu posso, eu isso, eu aquilo. Mas, na realidade, Deus espalha o quê? Nós podemos, nós temos, nós somos, nós teremos, nós amamos, nós fazemos, nós vamos ao céu, nós somos filhos do Senhor. O eu morre. João Batista falou, certa oportunidade, quando os discípulos foram a ele e disseram: João, você viu o que está acontecendo, João? Aquele que tu batizou lá, aquele que tu batizou, está ali em outra região e está indo muito mais pessoas até ele do que estão vindo aqui para nós. Ele está tomando conta, João. O que João disse? Que ele cresça e eu cresça também? Não. João Batista falou que ele cresça e eu diminua. Diminua. Então, que teologia é essa que te ensina a que você tem que crescer na mesma proporção que Deus que está em você? Que teologia é essa que quer te julgar se você está com Deus ou não está com Deus pelas posses materiais que você tem? Que teologia é essa do engano, onde há certos ministérios aí que têm redes de televisão, que eles ensaiam primeiro um ensaio para alguém que está ganhando um dinheiro fingir que está possesso por Satanás para expulsarem Satanás em frente da televisão e você vai atrás. Onde está o discernimento? Aquele que nasceu do Espírito tem discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Você tem o DNA de Deus, assim como você. Você não nasceu do seu pai e da sua mãe. Você nasceu de um pai e de uma mãe. Pronto. Então, se você for agora num laboratório, eles vão fazer um estudo genético de você, vai chegar em seu pai e sua mãe, o seu DNA. Pois você tem o DNA de Deus também. Deus não criou você. Você não é criação de Deus. Pode até que você não vá para a vida eterna com Deus. Aí você vai ir para a vida eterna com o diabo. Mas que você tem o DNA de Deus, você tem. Porque Deus foi o Criador. Deus pegou do pó da terra. Deus pegou da terra e formou carne. Veja, Deus pegou terra. Terra para formar carne. Terra. Ele não precisou sacrificar nenhum bichinho que ele tinha criado, nem um animalzinho que ele tinha criado, e da carne daquele animal fazer o homem. Não, ele pegou da terra e formou o homem. E depois de ter formado esse homem da terra, então primeiro da terra ele formou a carne, certo? Primeiro a carne. Depois ele soprou o espírito nessa carne, não foi? E então o homem se tornou alma vivente. Então ele vem e soprou lá. Ele soprou lá o espírito. Então, primeiro carne, depois espírito. O homem vem ao mundo em carne e depois se torna espiritual quando faz com que esse espírito que Deus havia soprado lá no Éden foi morto, morreu, adormeceu no próprio homem e agora tem que ser vivificado. Então não há mistério algum. É o mistério da criação. Primeiro Deus formou a carne e depois soprou o espírito. Você primeiro vem carne e agora tem que ressuscitar o espírito. E Jesus Cristo foi ao contrário. Jesus Cristo, por ser santo, ele
o Espírito soprou diretamente na escolhida, no vaso escolhido, que foi Maria, soprou lá, soprou, então formou a carne pelo sopro do Espírito, não é? O homem foi ao contrário, formou primeiro a carne para depois soprar o Espírito. Então Jesus, quando esteve entre nós, ele disse assim ao Pai no último instante: Pai, em tua mão entrego, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E aquela carne ficou no sepulcro 3 dias. Depois Jesus voltou e ressuscitou aquela carne. Você, ao contrário de Jesus, e Jesus te mostrou o caminho que deve seguir. Então, ao contrário de Jesus, você vem agora e faz, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no sacrifício dele, você faz com que o seu espírito, que está sepultado em sua carne, seja ressuscitado. Então, Deus o criou para vencer o maligno, para vencer todas essas liturgias, para vencer todo esse engano, para ressuscitar o teu espírito, para ser salvo, para a vida eterna. Mas você precisa escolher a vida eterna. E não é livre-arbítrio. Você veja bem, você precisa escolher estar com Cristo. Você tem 2 caminhos. Você tem Cristo à direita e o mundo à esquerda. Você somente vai ser salvo se andar à direita, não é isso? Então você não tem livre-arbítrio. Você tem que andar aqui à direita e escolher a esquerda. Essa liturgia também, essa pregação do livre-arbítrio, foi Satanás que colocou nas igrejas. Nunca existiu, porque lá no Éden já havia a lei dizendo: dessa árvore não comereis, porque se comer dessa árvore vai morrer. O homem morreu quando tocou na árvore. Então, que livre-arbítrio era esse? Nunca existiu. Isso é coisa do homem para quê? Para que você possa pensar que você tem escolha. Eu vou viver aqui no mundo, um dia lá, quando eu quiser, eu vou em Jesus. Olha que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E o que você sonha, o teu livre-arbítrio, vai te levar para o inferno. Então, nunca houve. Livre-arbítrio é engano. Também nunca houve predestinação. Já expliquei aqui e volto a falar. Destinados todos são para a glorificação de Deus, para a vida eterna, para vencer o maligno. Apenas que uns decidem a amar o mundo, outros decidem a andar com Jesus. Mas isso não é livre-arbítrio, é arbítrio. E destinados todos que vieram ao mundo, pois todos não vêm de Adão. Não é que todos vêm de Adão, não é? Então, como que dentre todos que vêm de Adão, uns já seriam salvos? E se já são salvos, podem fazer o que quiserem, que nada vai tirar a salvação. Mas não é assim a realidade que Deus ensina. Então, todos foram destinados à salvação. Apenas uns serão, outros não. E dentre os destinados, como já falei, há os predestinados a servir na obra, que terão a caixa de ferramenta de Deus, para que com essas caixas de ferramenta possa ganhar outros. Veja o que foi dito aí atrás. Veja aí o que foi dito atrás. Volte a palavra aí, que você está vendo pelo YouTube. Então você pode voltar a palavra e entender corretamente isso que está sendo explicado aqui agora. Mas Deus criou o homem para vencer o maligno. E é isso que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos aqui para vencer o maligno. E vamos ver como nós vamos vencer o maligno agora.